Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre esse mais novo aporte de 38 ações a um preço médio aqui de R$ 11,76 do Banco Bradesco. Então, praticamente aqui, recebi R$ 450 de dividendos referente aqui ao Banco Bradesco e peguei praticamente todo esse dinheiro e comprei aqui as 38 ações. Então, é assim que você faz a bola de neve girar, você recebe dividendos, compra mais ações, você aumenta a sua posição acionária, vai receber ainda mais dividendos no próximo anúncio, e aí você compra mais ações, vai receber mais dividendos, compra mais ações, vai receber mais dividendos, porque o que importa é a quantidade de ações que você possui frente à empresa, e não o quanto você tem em dinheiro investido. Então foco sempre na quantidade de ações. Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e já somos aí mais de 1.000 inscritos. O canal vai comentar aqui sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também notícias do mercado financeiro. Além disso, vamos acompanhar o crescimento da carteira do canal, que tem como objetivo alcançar a liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, fiz esse aporte e basicamente vou mostrar para vocês os motivos que me levam a acreditar na empresa. Então, o ano de 2022, ele fechou aqui com um crescimento da carteira de crédito expandida em quase 10%. A margem financeira total cresceu quase 4%. A margem de cliente do Banco Bradesco cresceu 22%, um absurdo aqui. Então, pontos positivos aqui para o crescimento da empresa. E receita e prestação de serviço, que todo mundo fala e bate que as fintechs vão desbancar os bancões e essas receitas de prestação de serviço irão despencar. E o que é que acontece? Crescimento ano após ano. Então cresceu o ano de 2022 4,7%. E aí as despesas bastante controladas, cresceram apenas 4,7%, em linha aqui e muito abaixo da inflação, que fechou o ano com 5,9%. Então realmente despesas bem administradas. E resultados aqui das operações de seguros, previdência e capitalização, um crescimento absurdo aqui de quase 29%. Então, realmente, resultados positivos em todos os seus segmentos e muito robustos. E aqui, o que deu o baque nos seus lucros e impactou fortemente aqui os lucros da empresa foi as provisões de devedores duvidosos, perdão, que era previsto aqui para terminar o ano a 27,4 bilhões, porém, com a quebra das lojas americanas e esse risco de inadimplência, provisionaram logo 100% desse risco de exposição nas lojas americanas e fechou o ano a 32,3 bilhões de reais. E o que a gente espera para o ano de 2023 é crescimento em todos os segmentos também. Então, crescimento na carteira de crédito expandida de até 10%, margem financeira de 7 a 11%, receita e prestação de serviço de 2 a 6%, despesas operacionais, eles prevêem um crescimento de 9 a 3%, porém, um destaque aqui é que esse crescimento ele cresce em relação à inflação. Então, elas crescem em relação à inflação. Então, eles preveem aqui uma inflação muito alta no ano de 2023. Porém, acho que a inflação não chegará na casa dos 6%. Então, as despesas operacionais devem crescer na média aqui entre 5 a 6 a 7% no máximo. E aqui, os resultados aqui, o crescimento na sua carteira de seguros de 6 a 10%. Então, prevê no ano de 2023 crescimento aqui em todos os seus segmentos. Então, a empresa cresce ano após ano. E uma leve aqui crescimento também das provisões de devedores duvidosos para fechar o ano de 2023 entre 36,5 a 39,5 bilhões de reais. Se fechar nessa casa máxima aqui de previsão, realmente o ano de 2023 não terá bons lucros e ainda assim a empresa continuará sendo bastante impactada. E aqui abaixo, só para mostrar para vocês os recebimentos do dividendos, que praticamente aportei todo esse valor na empresa comprando 38 ações. E aqui eu vou mostrar para vocês que o ano 2022, mostrando para vocês, não foi tão ruim assim, atingiu o lucro de 20,7 bilhões de reais, carteira de crédito expandida atingiu a casa dos 891 bilhões de reais, rumo ao primeiro trilhão de reais, margem com cliente chegou aos patamares aqui de crescimento de 22% e crescimento de 29% no segmento de seguros. E aqui, lucro índice de Basileia de 12,4%, uma queda apenas de 1,3 pontos percentuais. O índice de Basileia aqui é bem confortável, no entanto aqui um ponto em alerta, porque o índice de Basileia interessante eu considero acima de 13%. Então está em linha aqui com o sistema financeiro nacional, porém tem que focar em aumentar esse índice Basileia e levar mais segurança aqui para o banco. E o lucro da empresa, 20,7 bilhões de reais. Então, realmente, a empresa consegue lucrar acima de 20 bi e está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. E aqui alguns pontos interessantes é que as pessoas batem aqui no banco dizendo que ela não é uma boa pagadora de dividendos. Aí o Banco do Brasil reporta que vai dividir 40% dos seus lucros e o Banco Bradesco reportou no ano de 2022 que dividiu 52% dos seus lucros. Então foi distribuído aí 10,2 bilhões de reais em JCP.
Então, foi 10% a mais do que foi distribuído em 2021. Então, para os nossos cálculos, vamos prever aqui, de perspectivas futuras, um payout, mantendo basicamente esse payout aqui de 50%. Então, vamos utilizar nas nossas projeções 50% de payout na divisão dos seus lucros. Outro ponto interessante é que a empresa fecha o ROI, um ROI aqui de 13,1%, uma queda de 5 pontos percentuais em comparação a 2021. A empresa fala que irá focar no aumento desse ROI, pois a empresa ela prevê aqui atingir as casas de 2023 de uma rentabilidade de 15%. Então, a empresa vai focar em ser mais eficiente, vai diminuir seu marketing e sua exposição na sua carteira de crédito expandida. Por isso eles preveem um crescimento leve na sua carteira de crédito expandida, justamente para diminuir esse risco de inadimplência dentro da sua carteira e melhorar a qualidade. E aí o que a gente observa é que o patrimônio líquido da empresa, por mais que seus lucros despencaram no ano de 2022, a gente observa que cresceu 4,9% em relação a 2021. Então, em 2021, o patrimônio líquido da empresa era de 147,1 bilhões de reais e agora é de 154,2 bilhões de reais. Isso aqui gera valor para o seu acionista. Então, para a gente observarmos aqui, termos o valor patrimonial por ação, a gente pega esse valor e divide pela quantidade de ações da empresa. E, a falar em quantidade de ações da empresa, foram canceladas aqui 16 milhões de ações, um total aqui de sendo 8 milhões de ordinárias e 8 milhões e 200 mil de preferenciais. Então foi cancelada essas ações e a partir de agora a gente pega então a quantidade de ações eliminando já essas 16 milhões. Então fazer uma conta de subtração. E aí, outro ponto interessante é que justamente essa quantidade de ações aqui, a gente vai fazer então uma diminuição de 16 milhões de ações e aí a gente vai conseguir ter o nosso valor patrimonial e também o nosso lucro por ação. Muito interessante e vamos estar tendo esses valores atualizados nas nossas projeções. Outro ponto interessante é que o payout da empresa mínimo é de 30%, então você acha que o Banco Bradesco não é uma boa pagadora de dividendos, sendo que possui o seu payout mínimo, então se a empresa decidir distribuir o mínimo possível, será 30% de distribuição de dividendos. Lembrando que o Banco do Brasil já anunciou que vai distribuir 40% no ano de 2023. O Banco Bradesco ainda eles não reportam quanto será distribuído. O fato é que eles falam que vai ser distribuído no mínimo 30%, podendo subir para 40%, 50%, 60%. Então, vamos trabalhar aqui nas projeções do ano passado com um payout de 50%. Outro ponto interessante é que a empresa ela anuncia pagamento de dividendos mensais e também semestrais. Então, existe aí aquela gorjetazinha mensalmente e também a gente vai observar que vai pagar semestralmente, ou seja, a cada 2 vezes ao ano. Então, é focar nos dividendos da empresa e focar no longo prazo. E aí, como a gente vai focar no longo prazo, então já coloquei aqui uma expectativa para 2024 dos seus lucros e o que é que o mercado prevê é um lucro no ano de 2023 de 20,4 bilhões de reais. Então, esses lucros, eles são projetados e o Itaú BBA, eles preveem essa queda nos lucros para 2023 e uma recuperação já em 2024 e é interessante que eles recomendam venda do papel. Realmente não dá para entender quando o papel está barato, aí o banco vai lá, os analistas vão lá e recomendam venda. Então, previsto aí para o ano 2023, lucro de 20,4 bilhões de reais e para 2024, já uma recuperação chega aos patamares de 24 bilhões de reais. Um ROI aqui entre 13% a 14%, respectivamente. Ou seja, 2023 manterá o ROI de 13% e em 2024 de 14%. Agora imagine o quanto o papel ele vai se apreciar caso o Banco Bradesco reporte aqui um lucro de 21 bi no ano 2023. Olhe o quanto vai superar a expectativa do mercado e o mercado deve se empolgar bastante com um resultado positivo além do previsto. Então, realmente é focar nos resultados da empresa, não ficar ligado aqui nas notícias do mercado e focar sempre no óbvio. Então, observando aqui um lucro líquido esperado de 20,4 bilhões, a gente vai ter, então, com as cotações atuais, um PL de 6 vezes o preço sobre seus lucros. Ou seja, em 6 anos e alguns meses, você obtém todo o seu retorno investido na empresa. E, se a gente observarmos, o lucro por ação será de R$ 1,92. Isso vai nos dar um dividendo yield aqui, se a gente pegar aqui 50% de payout dos lucros e já descontar os 15% aqui do JCP, porque o Banco Bradesco só distribui JCP, então vamos descontar já esses 15% dentro dos nossos cálculos aqui de distribuição.
Vamos obter então um dividendo yield de 6,95% para as ações ordinárias e para as ações preferenciais de 6,64%. Observe então que mesmo a ação preferencial distribuindo 10% a mais de dividendos que as ações ordinárias, ainda assim compensa mais você comprar as ações ordinárias, porque elas se encontram hoje muito baratas, o que faz aqui você ter um dividendo yield bem mais atrativo do que as ações preferenciais. Então sempre é focar no óbvio, fazer os cálculos e se manter aqui no papel que está mais atrativo para você. E aí outro ponto interessante é que na recuperação dos lucros para 2024, a gente já observa um cenário muito interessante comprando papel a esses preços, de R$ 11,74. E aí você já vai estar adquirindo papel a 5 vezes os seus lucros, ou seja, em até 5 anos e alguns meses você recupera todo o seu investimento realizado na empresa. Então a empresa lucrando 24 bi, distribuindo 50% de dividendos, a gente vai ter então, já descontados 15% de IR, 95 centavos aqui de dividendo ser distribuído. Isso representa 8,14% de dividendo yield. Lembrando que na norma, na minha regra, eu busco empresas que paguem no mínimo 7,5%. E a empresa vai estar pagando aqui em torno de 8%. Para as ações preferenciais, vai estar pagando entre 7,8%. Então, realmente, a empresa se encontra muito barata e para uma empresa que não paga bom dividendo, segundo o mercado, vou estar recebendo aqui 8,14%. E aí, quando a gente parte para o valor intrínseco da empresa e também para o preço teto, a gente vai observar alguns valores interessantes. Então, a gente tem aqui a média do preço sobre seus lucros que o mercado está disposto a negociar o papel. E aqui a gente vai observar que, na média, o mercado esteve disposto a negociar os papéis do Banco Bradesco a quase 10 vezes o seu lucro e, neste momento, está sendo negociado a 6 vezes o lucro. Então, realmente, o papel se encontra muito atrativo. Se a gente for observar, então, esses dados através do site Status Invest, a gente vai observar justamente isso, que na média do mercado, ele sempre esteve disposto a negociar até mais de 10 vezes o seu lucro. Então, vamos utilizar aqui a média, um valor real do que o mercado esteve disposto a negociar os papéis e também a média aqui do preço sobre o seu valor patrimonial que o mercado esteve disposto a negociar. Então, 1,54 vezes. E aqui a gente observa que o mercado já negociou muito acima disso nos últimos anos dentro do seu histórico. Então vamos utilizar todos esses valores. Além disso, vamos utilizar o LPA atual da empresa e o valor patrimonial por ação da empresa, dados aqueles resultados mostrados anteriormente nos slides. E aí a gente observa então que a fórmula nos entrega, pela forma de Benjamin Graham ajustado, um valor intrínseco de R$ 20,41, aplicando a taxa de desconto de 10%, temos um valor intrínseco final de R$ 18,34, em comparação com as cotações atuais, que eu adquiri o papel, a gente tem uma margem de segurança aí de 56%. Realmente uma margem de segurança muito interessante para a empresa. Lembrando que na minha regra eu invisto em empresas que eu pretendo ficar para o resto da minha vida, quando ela apresenta uma margem de segurança mínima de 30%. Então realmente está bem atrativa. Ontem realizei um aporte em Banco do Brasil com uma margem de segurança aqui de 47%. Realmente duas empresas que estão extremamente baratas. Em relação ao seu preço teto, a gente vai observar que possui a margem de segurança aqui de 7%. Então, realmente, o banco está pagando aqui muito bem, vai remunerar muito bem aqui os seus acionistas em relação à quantidade de dividendos que a gente está disposto a receber. Então, estou disposto a receber no mínimo 7,5%, ou seja, na média dos últimos 3 anos, o banco vai me render aqui 94 centavos, que é o esperado aqui para 2024, esse valor. Então, realmente, você utilizar o cálculo da média de dividendos dos últimos 3 anos te dá ali um respaldo muito conservador para o quanto você irá receber da empresa. E aí, para receber no mínimo 7,5%, devo pagar no máximo pelo papel R$ 12,58. E em relação às cotações atuais, isso me dá uma margem de segurança de 7%. Obtendo margem de segurança positiva para a quantidade mínima de dividendos que eu irei receber, mais a margem de segurança acima de 30% para o valor intrínseco, isso me mostra que eu devo investir e aportar sem nenhum receio na empresa. Então, comprei aqui ações do Banco Bradesco, comprei ações do Banco do Brasil e sem nenhum receio, zero receio aqui nos papéis e vou continuar comprando sempre enquanto elas estiverem aqui apresentando um bom preço. Job, quando é que você vai parar de aportar nessas duas empresas? Quando os preços aqui se apreciarem e não ficar mais tão atrativo e não apresentar margem de segurança. Aí outra empresa possivelmente vai entrar na minha carteira e assim a diversificação vai sendo consequência da construção do meu patrimônio. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.